viveu ali, ok, que viveu ali no século segundo estes autores. Eu vou pedir o favor então de partilhar aqui o ecrã, aqui, ok, penso que está toda a gente a ver, sim, o PowerPoint, pronto. E de facto eu queria começar exatamente por falar do título deste filme, King Arthur, portanto é um filme sobre o rei Arthur, e Arthur é um dos heróis mais notáveis da cultura ocidental, não é? Portanto foi uma figura que seduziu todos os artistas medievais, desde a altura, sobretudo desde o século XII, mas ainda antes da altura em que foi criado, no século IX, é um dos mais importantes heróis da cultura medieval, da literatura medieval, e hoje em dia ainda é uma figura completamente revisitada, até porque, vou-vos só mostrar este livro do John Abbott, que se chama A Night at the Movies, foi um livro publicado em 2003, e Abbott diz que até 2003, portanto até à altura em que o livro foi publicado, já tinham sido feitos 262 filmes, cartoons e espetáculos de televisão sobre as lendas arturianas. Ora bem, pensando nós que já passaram quase mais de 20, certo? 20 anos desde 2003, portanto se calhar podemos acrescentar a estes 262 muitos mais filmes, se calhar já ultrapassaram os 300, não sabemos. Portanto, de facto, as lendas arturianas continuam a seduzir-nos hoje em dia. E devo dizer-vos também, só a título de curiosidade, que o primeiro filme feito sobre as lendas arturianas foi esse Parzival, um filme a preto e branco, um filme mudo, um filme muito pequenino, de 25 minutos, de Edwin Porter, que se baseou em Wagner, no Parzival de Wagner, mas de qualquer maneira, pronto, enquadra-se neste âmbito das lendas arturianas. Ora bem, deste grande universo de filmes, eu escolhi o filme do Fuqua exatamente por essa razão, não é? Porque é um filme que, apesar de tudo, vem recuperar toda uma temática que ainda está, onde ainda se insere dentro da área da antiguidade clássica, como verão. E este filme, tal como o do filme do Fuqua, tal como todos estes filmes que aqui vêm, inserem-se num género de cinema que um senhor chamado Kevin Harty deu o nome de cinema arturiana, nessa obra que vem aí, nessa obra de 1987. Portanto, ele cunhou esta expressão não existia até então, e ele define-a como uma forma de medievalismo. Portanto, nós sabemos que o medievalismo aparece, segundo ele, já no final da Idade Média, no princípio do Renascimento, mas de facto, enquanto corrente que se preocupa em apropriar da Idade Média para discutir sobre questões contemporâneas, podemos situá-la a partir do final do século XVIII, sobretudo no século XIX. E, portanto, ele considera que o cinema é também uma forma de medievalismo, que pretende também apropriar-se da Idade Média, revisitar a Idade Média, para falar sobre questões contemporâneas. E esse é de facto o filme do Fuqua. Como eu estava, ainda há bocadinho estávamos aqui a conversar, não é? Todos antes da sessão começar, e estava aqui a falar com a Maria Antonieta, e estávamos precisamente a dizer que Fuqua vai recorrer às lendas arturianas para fazer uma reflexão sobre o papel dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Portanto, é essa a proposta que eu vos trago hoje nesta sessão, nestas palestras. O que não é estranho, e não é estranho porquê? Porque desde o primeiro momento em que Arthur surge, e Arthur surge numa obra do século IX, uma obra de 829, terá sido escrita ou em 829 ou em 830, é uma obra chamada História dos Britânicos, de um monge galês que se chama Nénio. É aí que Arthur surge pela primeira vez, portanto não há nenhum registro anterior a esta obra onde Arthur apareça, e já nessa obra Nénio recorre à figura de Arthur para discutir questões políticas relacionadas com o país de Gales, e relacionadas sobretudo com a tentativa das elites galesas recuperarem o território que tinham perdido para os saxões. E, portanto, o que ele está a fazer nesta obra é uma apologia dos galeses, uma apologia de um herói galês, que é um herói que se opõe aos ingleses que tinham afastado os galeses para aquele canto que nós hoje chamamos País de Gales. De resto, foram os saxões que lhes chamaram galeses,
a palavra saxónica para estrangeiro, para foreigner, não é, para estrangeiro, era Welas, que é a palavra que vai dar origem a Welsh. E, portanto, Arthur, desde esta altura, foi sempre utilizado para se refletir sobre questões políticas, sobre assuntos ideológicos, para marcar uma posição, foi sempre usado como quase arma propagandística, quando, por exemplo, é elevado ao estatuto de imperador já no século XII, em 1136, por outro monge galês chamado Geoffrey of Monmouth, que escreveu a História dos Reis da Britânia, e que foi o homem, no fundo, responsável por tudo o que hoje conhecemos sobre Arthur. É ele que cria a figura de Merlin, ele que cria a figura de Morgana, é ele que dá a genealogia a Arthur, que lhe dá uma mãe, que lhe dá um pai, e, portanto, que cria praticamente todos os motivos que nós conhecemos sobre as lendas arturianas e que estão relacionados com as lendas arturianas. E, portanto, não é estranho que ainda no século XX se recorra a Arthur para tentar aqui fazer uma apologia de uma determinada posição política ou, enfim, de uma determinada posição ideológica. E, na verdade, os americanos, a partir de certa altura, embora Arthur não seja um herói americano, como nós sabemos, a partir de certa altura apropriaram-se de Arthur também para falar da sua presença em determinados episódios marcantes da história contemporânea. Um deles, para além da Guerra do Vietnã, que este filme revisita, é a Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, Winston Churchill, no âmbito da Segunda Guerra Mundial, fez esta afirmação. Ele diz-nos, e agora não sei porque é que isto não está a passar, peço desculpa, está aqui, a lenda do rei Arthur é um tema com tanto fundamento e tão inspirado e inalienável da herança da humanidade quanto a Odisseia ou o Antigo Testamento. Podemos declarar que o rei Arthur e os seus nobres cavaleiros, que guardam a chama sagrada do cristianismo e o tema da ordem do mundo, sustentados pelo valor, pela força física, bem como por bons cavalos e armamento, chacinaram inúmeras hostes de bárbaros imundos, obviamente são os alemães, e deram à gente decente um exemplo para todos os tempos. É engraçado porque, e já agora, eu sei que tenho algum tempo e posso falar um bocadinho sobre isto, os americanos apropriaram-se de Arthur desde muito cedo, sobretudo desde que Mark Twain escreveu a Connecticut Yankee at King Arthur's Court. E no caso do cinema, há um caso muito paradigmático que tem a ver com um filme que foi realizado em 1967 pelo Joshua Logan, chamado Camelot. E este filme tinha dois grandes nomes, o Richard Harris a fazer de King Arthur e a Vanessa Redgrave a fazer de Guinevere. E este filme foi baseado num musical que foi feito para a Broadway em 1960, mas o musical saiu, como o musical saiu em 1960, saiu 3 semanas depois da eleição do Kennedy como presidente dos Estados Unidos da América. E, portanto, o que o filme fez foi associar a governação de Kennedy a Camelot. Portanto, este musical era uma celebração da governação do Kennedy, que foi associado ao rei Arthur. Portanto, ele tinha trazido a época dourada de Arthur, da paz, da prosperidade para a América. E é até interessante porque depois, quando a Jackie Kennedy fala à imprensa, depois da morte do Kennedy, ela diz que o Kennedy adorava este musical e passava a vida a ouvir este musical, porque ele encarava-se a si próprio como um governante de uma casa branca, a que ele também dava o nome de Camelot de vez em quando. Portanto, é interessante. O que é interessante é que o filme de 1967, com o Richard Harris e a Vanessa Redgrave, já saiu depois da morte do Kennedy. E, portanto, aqui o filme já teve que ir noutra direção. Então, o que é que este filme pretendeu fazer? Pretendeu mostrar que era necessário que a América recuperasse, de alguma forma, esta governação próspera de Kennedy. E uma vez que a lenda arturiana nos diz, a partir de certa altura, não é logo no princípio, mas a partir do meados do século XII, mais ou menos, fala de Arthur como o herói messiânico, portanto aquele que virá um dia das brumas de Avalon salvar a pátria. Então era necessário que voltasse Arthur novamente, Kennedy novamente, uma outra face de Kennedy, um outro presidente como Kennedy,
para salvar os Estados Unidos. E, portanto, reparem que o cinema também, quando se apropria de Arthur, fala muitas vezes por questões políticas. Portanto, um rei perfeito à frente de um governo perfeito. E, neste sentido, eu queria citar aqui também uma autora, que é a Susan Aronstein, neste livro sobre os Cavaleiros de Hollywood, e ela diz que, ao fazerem uso das lendas arturianas, os artistas e políticos americanos exaltam as virtudes de uma suposta cavalaria democratizada e apresentam a América como a herdeira real da utopia de Camelot, a legítima herdeira da utopia de Camelot, defendendo que o regresso aos valores dos tempos do rei Artur assegurará a paz nacional, a prosperidade da pátria, reforçando também aquela autoridade americana que os americanos gostam de ser vistos sempre como os salvadores do mundo, não é? Portanto, portanto, isto é verdade a nível do cinema americano quando se apropria de Arthur, portanto é verdade desta cinema arturiana de que Harty fala, e é isto que Foucault faz, basicamente, também. Ora bem, o filme, desculpem que isto não está a passar como eu quero, tem que ser assim, o filme aparece em 2004, é realizado pelo Foucault, como eu já vos disse, o argumentista é David Franzoni, que fez o argumento do Gladiador, portanto é o mesmo argumentista. O produtor é um senhor chamado Jerry Bruckheimer e tem aí o elenco. O que eu queria salientar neste póster do filme é o slogan cá em baixo, a verdadeira história que inspirou a lenda. Portanto, o filme foi sempre vendido como uma história verdadeira sobre Arthur. E, portanto, é um filme que se distingue de todos os outros filmes sobre Arthur feitos nos Estados Unidos. Porque enquanto que os outros filmes falam do Arthur do mito, do Arthur da lenda, do Arthur que foi ferido pelo rei pescador, do Arthur que está numa terra estéril e é preciso ir procurar o Graal como objeto sagrado que redime o território, nada disto está aqui. Portanto, não temos Graal, não temos demanda, não temos rei pescador, não temos terra gasta. Temos uma terra gasta, mas não da mesma maneira, porque o objetivo é mostrar factos históricos, supostamente históricos, ou segundo Franzoni, históricos. É claro que nós hoje acreditamos que não são históricos, como verão, e portanto ele vai basear-se em fontes históricas, em fontes arqueológicas, e vai basear-se sobretudo num livro, de que eu já vos vou falar, que se chama From Scythia to Camelot, e vai dizer que este Arthur, baseado nesse livro, From Scythia to Camelot, este Arthur foi um oficial romano, chamado Lúcius Artorius Castus, que viveu no século II. E, portanto, ele próprio diz, o Franzoni, que o filme quis afastar-se do mito e aproximar-se da história. E, portanto, ao querer questionar acontecimentos reais, históricos, verdadeiros, quer basear-se também em factos verdadeiros sobre o rei Artur. O problema é que nós não sabemos se Artur existiu. Pronto, e isso é um problema que aqui é só um problema, não é? E há uma coisa que me faz muita confusão relativamente a Arthur, sempre me fez muita confusão, é como é que os críticos continuam a debater a existência de Arthur. É impossível nós sabermos se Arthur existiu ou não. E todos os anos saem livros que encontramos nos escaparates encontramos nas estantes, desculpem, nos escaparates, não nas estantes das livrarias, sobre The Real Arthur, ou Arthur the Man, ou Arthur the Hero, e eu não consigo perceber como é que isto é tão importante, porque, na minha opinião, isto é um falso problema. O que é importante é saber o que é que os textos nos dizem sobre este Arthur, ou o que é que Arthur nos quer dizer nos textos, em contextos determinados específicos, em contextos históricos específicos. Se ele existiu ou não, francamente a mim não me interessa nada, mas se calhar para muitas pessoas é importante. E portanto este filme vai então tentar procurar estes factos que ainda por cima estão cheios de problemas também, como nós veremos. E eu queria mostrar-vos só o trailer do filme. Eu acho que não consigo pôr assim, desculpem, eu acho que não consigo, não. Portanto, tenho que vir aqui, tenho que copiar. Obrigada pela vossa paciência. Portanto, tenho que vir aqui e tenho que fazer um new share. E eu não sei o que é que está a passar hoje com o meu computador. Isto, pronto, de estar a trabalhar em casa é isto, já está. Portanto, tenho que fazer aqui, desculpem, um new share, que é isto aqui. Já está toda a gente a ver, não já?
centuries, historians believed that the tale of King Arthur and his knights was only a legend. Was based on a real hero who lived 1,600 years ago. My father told me great tales of you. Tales. So brave, so selfless that they cannot be real. Arthur and his knights. My duty is to my men. Destroy your people. Mark my face. It will be the last thing you see on this earth. My power shall be with you wherever you go. Able to fly without wings. On this day, if this be our destiny, so be it. Ora bem, como viram, é um filme sobre guerra, não é? É um filme que gira à volta da guerra e está relacionado com os conflitos bélicos. O problema aqui do Franzoni é o seguinte, é que ele quis fazer um filme que se baseasse em factos reais, mas o filme está cheio de anacronismos. Aliás, o filme tem tantos erros históricos e anacrónicos que já se escreveram livros sobre isso. E basta um, quer dizer, como é que um um oficial romano que viveu no século II pode ser Arthur, quando nós sabemos que Arthur lutou na Batalha de Mountbaden, que está enfim, registada nas fontes históricas, que decorreu no século V. Portanto, logo aqui há um problema muito grave, não é? Portanto, são 3 séculos que distanciam este oficial romano da Batalha de Baden Hill, do Monte Baden, e Arthur terá sido, segundo estes primeiros historiadores medievais galeses, aquele que conseguiu afastar os saxões, quando os saxões pretendem ocupar a Inglaterra no século V. E, portanto, logo aqui temos um anacronismo gigante, e isto leva, por exemplo, a alguns críticos, um deles muito conhecido, um senhor chamado Tom Shippey. Ele é sobretudo conhecido por ter escrito muitos livros sobre Tolkien e sobre o universo de Tolkien, e ele diz que esta hipótese levantada pelo filme se baseia em pretensões históricas dúbias e em dados geográficos no mínimo ridículos. Portanto, como podem ver, este filme baseia-se numa hipótese levantada pelo tal livro de que eu vos vou falar agora. Portanto, este livro, From Scythia to Camelot, é este o livro que dá de facto origem ao filme, e este livro levanta a chamada hipótese sármata. Portanto, ou seja, neste filme Arthur é um oficial romano, mas é um sármata. Ora bem, este debate sobre se Arthur existiu ou não, como vos disse então, tem alimentado a crítica desde o início do século XX, ou ainda desde o século XIX. Há imensas propostas sobre quem Arthur poderá ter sido, mas aquela que nos interessa aqui, para hoje, para falar deste filme, é de que Arthur terá sido este chefe Lúcius Artorius Castus. O primeiro a defender esta ideia foi um senhor chamado Camp Malone, em 1924. E ele, neste livro, The Historicity of Arthur, que não é um livro, desculpem, é um artigo, ele diz que Lúcius Artorius Castus é a única personagem histórica com quem Arthur pode plausivelmente ser associado. Ora bem, esta teoria levantada por Malone foi aproveitada por esses 2 senhores, Scott Littleton e Linda Malcor,
numa obra que é muito mal amada, não é? É muito mal amada, a crítica tem batido neste livro a torto e a direito, porque de facto, como vos disse, todo o livro está cheio de anacronismos e portanto é um bocadinho complicado. A Linda Malcor é uma escritora de fantasia, de livros de fantasia, participou neste livro e, para além de ter participado neste livro, foi chamada pelo Antoine Fuqua e pelo Franzoni para ser consultora do King Arthur. Portanto, ela foi a consultora do filme e, obviamente, que no filme ela tenta também passar a sua perspectiva de que Arthur terá sido um sármata. Bom, então, o que é que estes autores dizem? O Littleton e a Malcor. Eles dizem que as lendas arturianas encontram a sua origem não no país de Gales. Portanto, os primeiros textos que temos sobre Arthur são galeses. Arthur luta contra os saxões no contexto da vontade do país de Gales retirar os saxões de Inglaterra, mas ela diz, não, Arthur não tem nada a ver com isso, as lendas arturianas não vêm do país de Gales, vêm de uma tradição épica da antiga Sítia. A antiga Sítia que corresponderá hoje a parte da Rússia e da Ucrânia. Ora bem, a Sítia foi habitada por povos iranianos, que eram conhecidos como os Citas, entre os séculos VIII a.C. e o século II depois de Cristo. E o primeiro autor a falar dos sármatas, enquanto tendo habitado na Sítia, portanto eles estão aqui, foi Heródoto, portanto um historiador grego, e é por isso que este filme faz sentido no âmbito destas palestras sobre a Antiguidade Clássica. Heródoto, nas histórias, é o primeiro a mencionar os sármatas. Ele chama-lhes Sauromatai, peço desculpa, e a partir do momento em que ele começa a falar dos sármatas, há uma série de outros autores, quer gregos, quer romanos, que começam também a falar deste povo. Hipócrates, Políbio, Estrabão, Plínio, Tácito, uma série deles. Ora bem, de acordo com Heródoto, os sármatas eram um povo de origem iraniana, que vivia na Sítia, e que se começou a expandir entre o século V a.C. e o século IV depois de Cristo, e que inclusivamente foram bem conhecidos pelos gregos porque faziam trocas comerciais com os gregos, e assim os gregos passaram a conhecer os sármatas. A partir do século III ou do século IV a.C. começaram a migrar da parte central da estepe euroasiática e começaram também a dominar os citas, que viviam na Sítia, e começaram a ocupar um território que era outrora ocupado pelos citas, peço desculpa, e a esse território que os sármatas roubaram aos citas, os gregos e os romanos deram o nome de Sarmácia. O que é que vai acontecer aos sármatas? A partir do século I, eles vão aliar-se às tribos germânicas para invadir as terras do Império, ou seja, há uma primeira fase em que eles estão ali mesmo na fronteira do Império, como veem, portanto temos aqui o Império Romano a cinzento, portanto eles estão ali mesmo na fronteira do Império, e há até alguma relação amistosa entre os sármatas e os romanos, portanto eles não levantam problemas, digamos assim, mas a partir de determinada altura eles unem-se às tribos germânicas e começam então a tentar entrar dentro do território romano. E entre essas tribos que pertenciam a todo este território, conta-se uma tribo, que é esta tribo dos Yazigues, que vinha aqui, que também, portanto, também eram tribos iranianas, e que cruzam o rio Don, e em 20 ou 30 da nossa era cristã, chegam à Panónia. Portanto, chegam aqui à Panónia, que pertencia ao Império Romano, como sabem, e, de acordo com outro historiador, neste caso não com Heródoto, mas de acordo com o Diocácio, na história de Roma, estes Yazigues invadem a Panónia em 169. Há uma série de guerras e acabam por ser derrotados por Marco Aurélio, em 175. O imperador, depois da derrota dos Yazigues, exige duas coisas. Exige, em primeiro lugar, que eles abandonem toda a zona que tinham, obviamente, tentado invadir, portanto, retiram-nos, o imperador retira-os de todo esse território, mas exige uma coisa muito importante. Exige que os Yazigues cedam 8.000 homens ao exército romano.
Portanto, 8.000 homens desta tribo têm que entrar no exército romano. Eu devo dizer também que estas tribos que habitavam a Sítia, muitas delas montavam a cavalo e lutavam a cavalo. Ainda não eram os cavaleiros que nós vimos a conhecer depois, já no Império Carolíngio, quando o Charles Martel, não é, acaba por desenvolver a cavalaria pesada, e portanto depois a partir daí há todo o desenvolvimento da cavalaria que tem o seu auge no século XII e no século XIII. Portanto, ainda não é essa cavalaria, mas eles já lutariam a cavalo, e isto faz com que alguns autores considerem que eram estas tribos, que no fundo foram estas tribos que estiveram na origem depois do desenvolvimento da cavalaria mais tarde. Portanto, eles lutavam armados a cavalo, e é por isso que Arthur aparece sempre neste filme armado a cavalo. Ora bem, destes 8.000 homens que foram cedidos pelos Yazigues aos romanos, 5.500 foram para o norte de Inglaterra, portanto para o norte das Ilhas Britânicas. Para quê? Para tentar, aliás, vão para aqui, eu vou-vos mostrar, para aqui, para esta zona, e já vos vou mostrar este slide outra vez. Para quê? Para proteger toda essa zona das tribos que viviam a norte, nomeadamente aqueles que viviam na Escócia. A Escócia foi sempre um problema para os romanos, portanto os romanos nunca conseguiram de facto romanizar a Escócia, como nós sabemos, graças às tribos caledónias, portanto que viviam na Escócia, que são essas todas que vêm aí, mas graças também a um outro povo pré-celta que vivia na Escócia, que eram os pictos. E os pictos eram terríveis, e os romanos tinham medo dos pictos. Aliás, Júlio César, no De Bello Gallico, também fala dos pictos, e os pictos eram de facto uma tribo, ou várias tribos tão corajosas e que lutavam de tal forma feroz, que os romanos foram obrigados a erguer uma muralha, não é? Nós sabemos que a muralha de Adriano, que é erguida em 122, ela está aqui, e que marca a fronteira entre a Escócia e a Inglaterra, praticamente é uma muralha fronteiriça. Servia exatamente para que os pictos não viessem por aí abaixo causar confusão ao Império. Portanto, a muralha de Adriano marca de facto o limite do Império Romano, da ocupação do domínio romano no território das Ilhas Britânicas, e havia esta muralha que era constantemente ocupada pela legião romana, portanto por homens do exército romano, que era uma espécie de patrulha da noite, porque na verdade é esta muralha de Adriano que dá origem à muralha de gelo de George Martin. Portanto, quando nós vemos a Guerra dos Tronos, o Martin também nunca escondeu isso, não é? Portanto, nós temos aqui esta muralha que é ocupada pela patrulha da noite, não é? Neste caso pelo exército romano, e que impede a vinda dos selvagens, não é? Das tribos selvagens dos outros por aí abaixo. Ora bem, portanto, estes 5.000 homens foram exatamente para esta zona, para defender parte da muralha de Adriano e para também proteger esta zona de Inglaterra relativamente a estas tribos complicadas que habitavam na Escócia. E foram enviados precisamente então para este forte, um forte romano chamado Bremetnacum Veteranorum, que fica nesta zona em Ribchester. Hoje a zona chama-se Ribchester, em Inglaterra, fica na zona do Lancashire. Tem as ruínas do forte que ainda hoje se podem ver. E, portanto, estes homens acabaram por ir ocupar um forte romano numa zona muito distante da sua pátria, e, portanto, eram homens que viviam muito saudosos da pátria. Ainda por cima, segundo estes autores, ficaram lá gerações e gerações de sármatas, até pelo menos ao século IV, e muitos deles nem sequer tiveram a hipótese de voltar à Sítia, portanto ficaram aqui, alguns chamaram as suas famílias para virem ter com eles, outros constituíram família nesta zona e portanto por aqui ficaram durante muito tempo. Este Scott Littleton, que escreveu com a Linda Malcor o tal livro Da Sítia para Camelot, tinha escrito já antes, em 1978, um outro livro com uma outra senhora chamada Anne Thomas, onde ele defende que é nestas lendas que estes povos trouxeram para a Inglaterra, quando foram chamados por Marco Aurélio
para defender a Inglaterra dos Pictos e das tribos caledónias. Portanto, foi nestas lendas que nós encontramos as origens das lendas arturianas. Portanto, as lendas arturianas não vêm do país de Gales, vêm das lendas dos sármatas, que trouxeram com eles para a Inglaterra uma série de histórias. É claro que isto é muito... é uma hipótese muito pouco provável, não é? Pronto. Mas, na verdade, Littleton diz isto porquê? Porque ele diz que encontrou afinidades entre a morte de um grande herói sármata chamado Batrás, é exatamente como eu estou a dizer, com um Z no fim, Batrás, que era um líder guerreiro mencionado nas sagas de um outro povo cita, os ossetas, com 2 S, ossetas, que era outro povo iraniano, e este povo, os ossetas, era descendente dos alanos. Ora bem, Scott Littleton considera que os alanos e os sármatas são o mesmo povo. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas ele considera que sim. Pronto, ele considera que os sármatas e os alanos não se distinguiam e que estes ossetas seriam descendentes dos alanos, portanto tinham ligação aos sármatas. E portanto havia este herói entre os ossetas chamado Batrás, que está ligado a uma espada mágica, que é atirada a um lago, e portanto esta história para ele tinha vejam lá, isto é preciso ter muita imaginação, e portanto esta história é muito semelhante à história que é descrita por Sir Thomas Malory, naquele livro que é considerado o culminar das lendas arturianas em Inglaterra, portanto o culminar do grande desenvolvimento que as lendas arturianas sofreram em Inglaterra, que é um livro que se chama A Morte de Artur, que foi publicado em 1485, e de facto foi publicado porque foi um dos primeiros livros impressos em Inglaterra, não é um livro manuscrito, é um livro impresso, portanto é um incunábulo, que foi impresso por um senhor chamado William Caxton, que foi a pessoa que trouxe a imprensa para a Inglaterra. E, portanto, ele escreve a mesma coisa. Arthur está ferido de morte depois da batalha de Camlan, está ali junto ao rio e pede ao seu fiel servidor Bedivere que atire a espada ao lago e, portanto, ele considera que as duas histórias são iguais. E, a partir daí, começa a encontrar afinidades, que não podemos explorar aqui, porque nunca mais saímos daqui, mas, de facto, começa a explorar uma série de afinidades entre as lendas e, então, chega à conclusão que, de facto, foram estes indivíduos, portanto, estas tribos, este exército, estes homens que pertenciam ao exército, que então trouxeram para a Inglaterra as épicas dos sármatas, e foram essas épicas que deram origem às lendas arturianas. E chegou ainda a uma outra conclusão, baseada em Camp Malone, de que o primeiro comandante dos sármatas, que foi enviado pelo Marco Aurélio para a Inglaterra, foi Lúcius Artórios Castus, este oficial romano, que tinha pai romano e mãe britânica, portanto, tinha sido filho de um romano e de uma britânica, e que tinha sido prefeito da 6ª legião romana, chamada a legião Vitrix, que estava sediado em York. E, portanto, é este Lúcio Artórios Castus, que é o rei Artur. Pronto. Esta é chamada a hipótese sármata. A hipótese sármata, que é contada neste livro, e como vos disse, a Linda Malcor, portanto, esta senhora foi a consultora do filme, e portanto é natural que toda a hipótese sármata esteja plasmada no filme do Fuqua. Esta Linda Malcor continua a existir hoje em dia, que isto é tudo verdade, portanto que a teoria dela é uma excelente teoria, apesar dos críticos continuarem a bater neste livro. E neste momento, portanto, no momento em que eu estou a falar agora convosco, nós estamos todos aqui juntos, ela está a organizar um crowdfunding, juntamente com um outro senhor chamado John Matthews, que é um senhor que também escreve livros sobre o rei Artur, de uma perspectiva um bocadinho esotérica, e estão a tentar angariar dinheiro para publicar um livro que se chama The Roman King Arthur, onde ela continua a defender que Artur foi um oficial romano e não um guerreiro galês. Portanto, reparem que ela continua aqui a insistir nesta teoria. Então, o que é que acontece em King Arthur? E então vamos falar então do filme, finalmente. Eu queria só pedir à Fátima, eu tenho tendência para me esquecer do tempo, portanto, depois se me puder dizer mais ou menos como é que eu vou, está bem? Obrigadíssima. Ora bem, Artur é um sármata, portanto é este sármata, Artórios. No filme ele chama-se muitas vezes ele próprio Arthur Castus, por exemplo,
que começa por ter um enorme fascínio por Roma, portanto ele chega a Inglaterra e fala do enorme fascínio que ele tem por Roma, que ele considera que Roma é o símbolo da paz, é o símbolo da ordem, da estabilidade, da civilização, em Roma tudo é perfeito e portanto tem um fascínio enorme e quer servir os romanos, para depois rejeitar o poder de Roma, se afastar do poder de Roma e formar uma aliança com os Woads. Ora bem, quem são os Woads? Os Woads são os Pictos. Os Pictos, como eu vos disse, habitavam a Escócia e foram chamados de Pictos pelos romanos. Os romanos começaram a chamar estes povos Pictos a partir do século III, porque supostamente, e mais uma vez, isto é uma teoria que não é consensual e há um debate muito grande à volta disto, os Pictos lutariam com muito pouca roupa, isto é verdade, nós sabemos que é verdade. Também sabemos que os Pictos lutavam com torques, como veem aqui, e lutavam pintados de azul. E este azul era retirado de uma planta que se chama, em inglês, woad. E é por isso que no filme os Pictos têm o nome de woads. Esta planta é esta plantinha que vem aqui, que se chama Isatis tinctoria, de onde se extrai uma tinta azul, que era também usada na tinturaria. Em português, a planta chama-se pastel dos tintureiros. Hoje em dia, chegou-se à conclusão que provavelmente não será a tinta mais adequada para fazer tatuagens, porque estraga a pele, e portanto não sabemos se de facto os Pictos se tatuavam ou não, mas pintavam-se de azul para lutarem nas batalhas. Portanto, devia ser uma visão temível para os romanos, não é? Portanto, estes povos muito altos, lutando quase nus, pintados de azul, deviam de facto ser terríveis para os romanos, que lhes chamaram Picti, porque Picti é uma palavra que quer dizer pintado e está relacionada com a palavra latina pingere, que quer dizer pintar. Portanto, eram os pintados. Portanto, eram aqueles que lutavam pintados. Pintados, plural. Pintados, exatamente. Falta-me ali um S, tem toda a razão. Pintados. Não falta um S, professora. Picti é plural, pintados. Sim, falta-me aqui um S, aqui, pintados. Pronto, pintados, falta-me aí o S. Portanto, então estes Picti eram os pintados, portanto eram aqueles que lutavam pintados. E portanto são estes os Woads, que lutam pintados. Há uma reminiscência disto no filme Braveheart, não sei se viram o Braveheart, com Mel Gibson, que também é uma coisa completamente anacrónica, porque naquela altura já nenhum escocês lutava pintado, obviamente, não é? Portanto é apenas também uma forma de aludir aqui à herança pré-celta e celta dos escoceses. Ora bem, Arthur acaba então, como eu vos disse, por abandonar os seus ideais relativamente à civilização romana, acaba por se aliar aos Woads, portanto aos Pictos, casando com esta mulher, a Guinevere, que é, pelo menos dos poucos filmes que eu conheço, em que é uma mulher guerreira que pertence a esta tribo, que no filme é uma tribo britânica, não é uma tribo pré-britânica, é uma tribo britânica, e que ao casar com ela se afirma como rei dos britânicos. E, portanto, o filme vai explorar noções como a noção de identidade étnica, por exemplo, e coloca em polos opostos aqueles que são muito bons àqueles que são muito maus. Portanto, aqueles que se pautam por valores mesquinhos, que são corruptos, que são violentos, que não dão valor à vida humana, que é o caso dos romanos, ou o caso dos saxões, e aqueles que defendem ideais de liberdade, como é o caso dos britânicos, dos Woads e dos próprios sármatas, portanto, que estão aqui em polos opostos. Já agora, também por curiosidade, estas habilidades marciais de Guinevere, que sabe lutar com o arco e com a espada, podem ter sido inspiradas pelo facto de, sabemos nós hoje também por fontes gregas e romanas, as mulheres sármatas terem ido para o campo de batalha. Portanto, as mulheres sármatas teriam tido um papel preponderante na guerra e, portanto, poderá ser aqui uma inspiração para a figura de Guinevere enquanto mulher guerreira. Alguns críticos consideram inclusivamente que foram as mulheres sármatas que deram origem ao mito grego das Amazonas, portanto também não sei se isso é verdade ou é mentira, mas há de facto também aqui alguns críticos que defendem essa perspectiva.
Mas a Guinevere neste filme também poderá aludir a grandes carreiras britânicas, uma delas eu trago, portanto aqui está ela, reparem, pintada de azul, uma mulher carreira com um arco e com uma espada. Poderá ter a ver com Bodhisaia, portanto com a Boudica, que é a rainha dos Iceni, que, como sabem, se sublevou contra os romanos, juntamente com outras tribos celtas que habitavam a Inglaterra na altura, e que lutou contra os romanos na Batalha de Watling Street em 60, foi derrotada, como nós sabemos, mas pronto, foi uma grande rainha guerreira, portanto poderá ser aqui uma influência para a figura de Guinevere, ou então a rainha Mept, o que tem aí é uma ilustração já do século XX, que foi a rainha de uma das 5 províncias da Irlanda. A Irlanda medieval estava dividida em 5 províncias, não em 4, e a rainha do Ulster, a rainha não do Ulster, mas da rival do Ulster, de Connacht, que era a grande rival do Ulster, era a rainha Mebt, que era também uma rainha guerreira entre os celtas, como nos contam os textos que fazem parte dos manuscritos irlandeses que contam as histórias mitológicas dos celtas da Irlanda. Portanto, poderá haver aqui uma série de inspirações para esta figura da Guinevere. Mas há uma outra inspiração que eu penso que faz sentido, é que se este filme é um filme sobre a Guerra do Vietnã, como eu espero daqui a bocadinho referir, nós sabemos que havia muitas mulheres vietnamitas que se aliaram à Guerra do Vietnã e que serviram em zonas de combate. E, portanto, poderá haver aí também uma homenagem a essas mulheres que lutaram, vietnamitas que lutaram na guerra. Ora bem, de facto, um dos grandes temas deste filme é a liberdade. E é a liberdade no sentido, em vários sentidos, na verdade. Portanto, no sentido em que Arthur, embora no início se deixe fascinar por Roma, acaba por tentar libertar-se do jugo romano, portanto, tenta libertar-se do poder de Roma, do domínio de Roma, e tenta também libertar os seus cavaleiros sármatas do domínio de Roma, e portanto esta é uma vertente uma vertente deste tema da liberdade, mas há aqui uma outra questão que tem a ver com o facto de Arthur acreditar que deve ser dada aos homens a liberdade de escolha. Portanto, temos aqui também uma outra vertente deste tema da liberdade. A liberdade de fazer escolhas, que levou, por exemplo, alguns autores que estudaram este filme, como por exemplo o Shippey, mais uma vez, a considerar que este filme explora a liberdade enquanto um estado natural da humanidade. Portanto, todos os homens devem ser livres, todos os homens nascem livres e devem ser livres. E, pelo menos segundo aquilo que eu contei, também posso estar enganada, posso não ter contado bem, mas a palavra freedom e a palavra free, portanto a palavra liberdade e a palavra livre, são repetidas pelo menos 21 vezes ao longo do filme. Portanto, são palavras continuamente repetidas e que são geralmente, também pelo aquilo que eu pude verificar, só há um romano uma vez a falar da palavra free, a usar a palavra free. A palavra freedom é sempre utilizada por Arthur, pelos Rhodes e pelos cavaleiros sármatas, e geralmente não pelos romanos e não mesmo pelos saxões. E esta palavra liberdade está relacionada com outros valores que o filme acentua, nomeadamente a questão do livre-arbítrio, portanto a liberdade de escolha, e também a igualdade e a tolerância, que são dois temas que estão aqui também muito presentes nesta película. Portanto, este Arthur Castos é um guerreiro, é um oficial romano, mas é um guerreiro, é um chefe militar, muito nobre, muito corajoso, com uma grande força física, que acredita que todos os homens foram criados iguais e que acredita que a liberdade é um direito humano e que o homem tem liberdade de escolha e que a escolha deve ser uma escolha pelos caminhos da tolerância, da igualdade e da justiça. E nós sabemos isso pelas ações dele, obviamente, por aquilo que ele faz, por aquilo que ele diz, mas também porque no filme ele é um seguidor de Pelágio. Há uma parte no filme em que o bispo Germano entra dentro dos aposentos de Arthur e encontra uma moeda com o rosto de Pelágio. Não é uma moeda, peço desculpa, é uma medalha, não é uma moeda, é uma medalha. Ele fica tão indignado porque ele é bispo, não é? E acaba por partir essa medalha. E nós sabemos que este Pelágio foi um monge britânico,
mais uma vez, portanto, que nasceu em 350 e morreu em 423. Reparem, temos aqui outro anacronismo. Se Lúcio Sertórios Castro viveu no século II, não pode ter seguido as perspectivas do homem que nasceu no século IV, mas pronto, isso é outro pormenor. E de acordo com Pelágio, o pecado original não marcou, não conspurcou a raça humana para sempre, até à eternidade, até haver raça humana. Portanto, ao contrário dos cristãos que acreditam que com o pecado de Adão nós ficamos manchados para sempre, não é? Pelo pecado, e precisamos de ser salvos pela graça divina, Pelágio não acreditava nisto. Portanto, Pelágio acreditava que o pecado de Adão só tinha manchado Adão, apenas Adão, e que a humanidade possui livre-arbítrio para poder escolher moralmente o seu próprio caminho. E, portanto, cada um de nós é responsável pela sua salvação, pela sua própria salvação, não precisa da graça divina. O grande opositor de Pelágio na Idade Média foi Santo Agostinho, portanto, foi de facto aqui a grande figura que se opôs ao pelagianismo, não foi a única, mas foi uma das mais importantes, mas aqui claramente então Lúcio Sertórios Castro a considerar que o homem não está manchado de pecado, o homem não é um ser pecador, o homem pode escolher o seu caminho e esse caminho deve ser o caminho da tolerância, o caminho da igualdade, como eu vos disse, porque só assim ele poderá de facto ser salvo. E é muito curioso, porque logo imediatamente há a cena em que o bispo Germano d'Auxerre parte a medalha, nós somos encantados com a visão da Távola Redonda, a Távola Redonda de Arthur. A Távola Redonda, já agora, só também por curiosidade, não aparece desde o início das lendas arturianas. A Távola Redonda só aparece, a primeira vez que aparece é numa obra tardia, numa obra já de finais do século XII, de um senhor chamado Wace. Até lá não há Távola Redonda, e a Távola Redonda mostra aqui como Arthur quer que todos os seus cavaleiros sármatas estejam com ele em plano de igualdade, portanto não havendo cabeceira, estão todos no mesmo plano, não há um que seja mais importante que os outros. De resto, Arthur, logo na cena imediatamente a seguir a esta, quando se senta com os seus cavaleiros, ele diz: somos todos iguais. Depois, mais tarde, o próprio bispo Germano d'Auxerre quer falar com ele, entra na sala onde está a Távola Redonda, pede aos cavaleiros para se irem embora, e ele diz: não tem que se ir embora, nós aqui, mais uma vez, somos todos iguais, podemos todos ouvir o que há para dizer. Portanto, ele demonstra possuir aqui uma grande vontade de fazer viver concretamente as perspectivas pelagianas de que todos os homens nascem da mesma maneira e que, portanto, todos eles devem escolher a maneira como querem ser também respeitados. E neste sentido, o próprio Arthur respeita as crenças de todos os seus cavaleiros. Nós sabemos que entre estes cavaleiros sármatas há pagãos. Arthur já é um cristão, mas há pagãos. E, portanto, ele também respeita as crenças religiosas dos seus seguidores e, portanto, é aqui um símbolo desta igualdade, desta fraternidade, desta tolerância que ele quer inscrever neste mundo britânico. Portanto, ele de facto afasta-se dos romanos, porque chega à conclusão de que os romanos são intolerantes, de que há jogos de poder, de que os poderosos usam da sua autoridade para vitimar aqueles que são mais fracos, para oprimir aqueles que são mais desfavorecidos, e portanto é essa injustiça que ele quer combater. E é por isso que ele então vai entrar em conflito com os romanos e ligar-se aos Rhodes, que são os britânicos. E como nós estávamos a dizer também há bocadinho, a Maria Antonieta estava a falar sobre isso também há bocadinho no início da nossa conversa, a música deste filme é uma música que pretende acentuar exatamente este lado mais marcial, este lado mais épico desta grande figura heroica que luta por grandes ideais de justiça. A música é do Hans Zimmer e é uma música que aponta para este cenário épico, sobretudo nas cenas dos grandes conflitos que vêm aqui. Ora bem, de facto, como viram no trailer, o filme vai explorar esta vertente da guerra. Portanto, Arthur está continuamente em guerra com os saxões, está em guerra depois, mais tarde, contra os romanos, primeiro contra os Rhodes e depois a favor dos Rhodes, e este estado constante de conflito
levou a que muitos daqueles que apreciam o filme e olham para o filme considerem que este filme é uma reação tardia por parte do americano à Guerra do Vietnã, que, como sabem, se travou entre 1955 e 1975, portanto, estamos a falar de um filme de 2004, portanto, é de facto uma reação tardia. Essa ligação à Guerra do Vietnã, eu peço desculpa, eu devo ter aqui perguntas, eu não sei se são perguntas, mas posso ver no fim, pode ser. Sim, no fim. Esta associação à Guerra do Vietnã foi estabelecida pelo próprio Franzoni. Franzoni deu uma entrevista a John Matthews e ele diz: a história de Arthur tornou-se para mim a experiência GI americana. Estranhos, numa terra estranha, matando para se manterem vivos e odiando ter de o fazer. Portanto, para Franzoni, o que nós temos aqui são os sármatas, que no fundo são os americanos, que estão fora da pátria, no Vietnã, que é a Britânia, que são as Ilhas Britânicas, desejam regressar à sua terra, portanto, desejam regressar à América, observam atos profundos de crueldade, como, por exemplo, incendiarem populações completas, povoações inteiras, violarem mulheres, violentarem crianças, que são imagens que nós também associamos à Guerra do Vietnã. Portanto, estes homens que são emboscados, que estão nas florestas e que de repente sofrem grandes emboscadas por parte dos vietnamitas que estão escondidos na floresta. Portanto, tudo isto é um cenário que é um cenário da Guerra do Vietnã. Portanto, ele utiliza as lendas arturianas para explorar o cenário característico das guerras no Vietnã. E, portanto, ele faz essa afirmação, e nesta afirmação é depois secundado pelo produtor, pelo Jerry Bruckheimer, que aqui já numa entrevista com todo, ou praticamente todo o elenco do filme, ele diz: Franzoni já tinha tudo planeado e de muitas maneiras aquilo que estava a passar no filme parecia semelhante à queda de Saigão. Portanto, novamente aqui a alusão à guerra do Vietnã. O próprio Bruckheimer também vai dizer, na mesma entrevista, vai dizer que quando estavam a filmar o filme tinham de ter em atenção a lenda medieval e ao mesmo tempo transformar Arthur num soldado universal, no americano enquanto soldado universal. E de facto as alusões à Guerra do Vietnã são muitas ao longo do filme. E novamente Shippey resume muito bem essas alusões à Guerra do Vietnã. Ele diz-nos assim: ao seguirmos este paralelo em King Arthur, apercebemos de que o que acontece metaforicamente é que os intratáveis e desiludidos GIs americanos, os sármatas, no Vietnã, na Britânia, que se libertam do governo imperial que lhes virou as costas, Roma, ou seja, Washington, se unem àqueles que eram previamente os seus inimigos, ou seja, os Rhodes, na verdade, os Vietcongs, e acabam por derrotar os seus verdadeiros inimigos. Então, este filme acaba por girar à volta de uma ferida que os americanos nunca conseguiram sarar, não é? Nós sabemos que a Guerra do Vietnã é aquela pedra no sapato dos americanos. E passadas tantas décadas sobre a Guerra do Vietnã, Fuqua tenta lidar com este facto. Como é que, em 2004, os americanos podem olhar para a Guerra do Vietnã e não se sentirem culpados? Ou como lidar com o facto de não terem sido os salvadores do mundo, os salvadores da pátria, os salvadores daqueles que eram oprimidos pelo comunismo? Como lidar com imagens de violência profunda, sobretudo aquela que foi dirigida às mulheres, às crianças? Como lidar com sentimentos de revolta, que ainda é a revolta dos americanos hoje em dia? Como lidar com sentimentos de derrotismo? Como lidar com sentimento de culpa? Como suportar tudo isto? E então, ao apresentar este herói, que é um oficial romano, que é um chefe militar em conflito consigo próprio, alguém que muda de ideias, alguém que decide lutar não por aqueles a quem devia obedecer, mas por uma causa em que acredita, o filme sublima esta noção de liberdade individual, esta noção de livre-arbítrio enquanto valor humanamente universal. A América perdeu a guerra? Perdeu. Agiu mal? Agiu. Não devia ter ido ao Vietnã? Se calhar não. Mas lutou por uma causa, lutou pela liberdade. E Arthur diz isto muitas vezes no filme. Ele fala da sua causa e diz que esta sua causa cumpre uma higher purpose, um propósito mais elevado. Peço desculpa?
Não? Portanto, nós temos aqui alguém que tenta lutar por ideais de liberdade, que deviam ser transversais a todos os povos e todas as culturas, contra outros valores, que são esses sim, os valores a derrotar, que são a intolerância, que são a violência, que são a injustiça. Esses valores deviam ser derrotados e esmagados. E talvez seja essa a única forma que Foucault encontrou para aceitar a presença dos americanos numa guerra que a América não conseguiu vencer. Não conseguiu vencer, foi lá, fez mal, mas ao menos lutou por uma causa maior. Ao menos lutou contra a injustiça, lutou pela igualdade e lutou pela liberdade. E neste sentido, Foucault, penso que, embora se tenha baseado na hipótese sármata, ele não está muito interessado em discorrer sobre o facto de Arthur ter sido verdadeiro ou não. E essa é uma questão que, de certa maneira, salva o filme dos anacronismos todos que o filme tem. O que o Foucault pretende fazer é discorrer sobre uma realidade muito tangível e muito concreta no imaginário americano. Portanto, o filme não quer dizer se Arthur foi Lúcio Sartórios Castro ou se foi um sármata ou seja lá quem foi. O que ele quer dizer é que há um herói americano que se pautou sempre por grandes valores intemporais, que acaba por unir todos os britânicos sob o seu comando, ao casar com uma mulher que é britânica, e assim acaba também por dar continuidade à sua própria linhagem, ele próprio que tinha sido filho de um oficial romano e de uma mulher britânica. E ele vai fazer o mesmo, não é? Portanto, ele vai acabar por unir todos aqueles à sua volta, como se ele fosse aquele que unisse todos os americanos à volta de esta causa maior que é a luta pela liberdade. Na verdade, Foucault, mais tarde, quando ele foi entrevistado sobre este filme, ele disse que nunca ficou totalmente satisfeito. Estou a ouvir uma coisa. filme. O pai foi-te levar. Ela esqueceu-se de desligar. Cristina, peço desculpa, pode... Ok, obrigada. Eu estou mesmo a acabar, ele não ficou satisfeito com o filme, porquê? Se nós virmos o filme, nós não vemos praticamente sangue nenhum. Nós vemos aquelas batalhas terríveis e pensamos, então se isto é o cenário da guerra do Vietnã, nós devíamos ver coisas horríveis. Pensamos, por exemplo, no Apocalipse Now, não é? Nós não vemos coisas terríveis. Vemos algumas imagens que podem ser, talvez, um bocadinho mais violentas, mas não temos imagens de grande violência. E o que ele queria era um filme de grande violência. Ele queria um filme que mostrasse sangue, que mostrasse os horrores da guerra, queria um filme mais sombrio, com uma atmosfera mais cruel. Foi impedido de o fazer, porque obviamente isso poderia afastar, e nós sabemos que o cinema americano quer ganhar dinheiro, e isso poderia na altura afastar as pessoas do filme, e portanto ele não pôde dar ao filme o realismo que ele ambicionava. Ainda assim, e apesar disso, e apesar do filme ter muito pouco sangue, como eu vos disse, ele quis limpar a imagem da América, limpar a presença da América na guerra do Vietnã, encontrar aqui uma certa redenção para os Estados Unidos na guerra do Vietnã, recorrendo à lenda do rei Arthur. Se o conseguiu fazer ou não, eu não sei. Como vos disse, eu não sou uma grande fã deste filme, mas penso que, apesar de tudo, se o lermos desta maneira, o filme tem verdadeiro interesse e talvez aqui possamos também verificar como é que os americanos continuam a discorrer sobre a guerra, continuam a discorrer sobre esta guerra, e como nós hoje em dia continuamos a recorrer às lendas arturianas para falar de questões que são muito prementes da sociedade contemporânea. E queria-vos deixar com um excerto do filme, que é o momento em que, quase no final, Arthur pede aos seus cavaleiros sármatas para lutarem por ele em prol da liberdade. Está bem? Era com essa cena que eu vos queria deixar. Portanto, tenho outra vez que fazer aqui um copy daqui, um copy-paste, portanto... Eu penso que estou mais ou menos, já ultrapassei a hora, peço desculpa por ter ultrapassado a hora. Deixem-me só pôr isto para trás para poder mostrar-vos. Portanto, New Share está aqui. Ok. The gift of freedom is yours by right. But the home we seek resides not in some distant land. It's in us.
and in our actions on this day. Be our destiny, and so be it. But let history remember that as free men, we chose to make it so. Desculpem, eu não tinha um vídeo melhor que este. Este foi o vídeo com melhor resolução que eu consegui encontrar, mas reparem, esta ideia de que o destino somos nós que o fazemos e a nossa liberdade somos nós que a encontramos. Portanto, é isto que o filme também quer dizer e quer demonstrar. Pronto, espero ter explorado de alguma forma o filme convosco e espero de alguma maneira que tenham gostado e que quando virem o filme possam também apreciar estas ideias e ter muitas outras que possam partilhar comigo também. Muito obrigada a todos pela vossa presença. Obrigada. Muito obrigada